paz, meu povo amado. Eu acabo de chegar, estava chovendo, vim no shopping. E cheguei, fui ali na padaria, comprei pão, tudo. Mas o que eu queria enfatizar é que eu vinha conversando com um motorista de Uber e vi que ele tinha um nome diferente, Tássio. E eu disse, é um nome romano. Ele disse, foi minha mãe que botou, que teve um parto difícil, ela disse que ia botar o nome do médico. Fez uma promessa, e eu nasci e ela botou o nome do médico. E depois, por outras, ele não sabia que eu sou pastor, mas começou a falar da palavra de Deus. E disse que gostava muito de ler a Bíblia para os filhos. Aí mencionou até o arco-íris lá na história de Noé, a aliança que Deus fez com Noé para não voltar a ter dilúvio. E o filho dele não sabia o que era um arco-íris. Ele disse que no outro dia apareceu um arco-íris e o filho queria ir atrás do arco-íris. Ele ficou rindo. E ele disse que um texto que impactou muito a vida dele, foi por causa de filhos também, que é o cerco de Jerusalém, onde iam comer as crianças mortas pela fome. E ele falou do texto que vamos primeiro comer o teu, depois comemos o meu. Então ele estava se referindo ao texto de 2 Reis, que é o cerco de Samaria, se eu não me engano. Aí eu chego em casa, vou comprar pão, subo, e estão escutando Hernando Dias Lopes, vendo um vídeo na realidade, no YouTube, de Hernando Dias Lopes, que estava falando exatamente o texto de Ezequiel do cerco de Jerusalém, onde ele fala sobre devorar, comer as crianças. E eu disse, rapaz, Deus está falando alguma coisa comigo. Vou falar alguma explanação, fazer um vídeo falando sobre isso. E eu estou aqui. E vamos trazer para os dias de hoje esses textos. O primeiro texto está em Ezequiel, que era o que Hernando estava falando, 5:10, que diz assim: portanto, os pais comerão os filhos no meio de ti, e os filhos comerão os pais, e executarei em ti juízos, e espalharei a todo o vento o restante de ti. Falando de Jerusalém. Esse texto é simbólico, mas também é profético, refletindo o que viria a acontecer durante o cerco de Jerusalém. E o que Jerusalém enfrentaria, né? Deus está descrevendo o horror do juízo sobre a cidade rebelde. O segundo texto é Lamentações de Jeremias 4:10. Após a destruição de Jerusalém, as mãos da mulher piedosa cozerão os seus próprios filhos, e estes lhes servirão de alimento na destruição da filha do meu povo. Filha do meu povo, Jerusalém. Aqui o evento é narrado como algo que realmente aconteceu. Durante o cerco, a fome era tão grande, tão extrema, que as mães chegaram a cozinhar seus filhos mortos para sobreviver. E o terceiro texto, o de 2 Reis, que eu acho que era o que ele estava falando, o cerco de Samaria. 2 Reis 6:28 e 29. Diz-lhes o rei, que tens? E ela respondeu, esta mulher me disse, dar o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e comemos mais, dizendo-lhe no dia seguinte, dá o teu filho para que comamos. E ela escondeu o seu filho. Isso é uma mulher falando com outra, né? Uma mãe falando com outra. Este relato é especialmente chocante, pois mostra não só a fome extrema, mas também a quebra total da moral humana. A mãe falando que ia matar os filhos para comer, se alimentar. Elas esperavam que os filhos morressem naturalmente ou matavam. Foi a pergunta que eu fiz para o motorista. Os textos bíblicos não é sempre explícito, né, sobre isso. Em Lamentações 4:10, a frase cozerão seus próprios filhos parece indicar que já estavam mortos. Mas pode também sugerir o quê?
um infanticídio, o assassinato de criança, pelo desespero, né? No relato de 2 Reis 6, é claro que houve um acordo para matar os filhos e comê-los, e o que implica que eles foram mortos propositalmente, o que agrava ainda mais o horror da situação. A mãe estava marcando para matar o meu para depois matar o teu. No contexto teológico, as passagens são formas drásticas de ilustrar serenidade do pecado e da rebelião contra Deus. A intensidade do juízo divino quando o povo rompe completamente a aliança com o Senhor. E a perda da ordem criada por Deus, onde até o instinto natural de ser mãe, proteção de mãe é o quê? Pervertido. Se que a gente pode explanar e fazer, como eu disse, uma analogia para hoje. Só que eu vou parar esse vídeo aqui e continuo para não ficar tão grande. A gente trazendo esse texto de matar, comer criança para os dias de hoje. Até daqui a pouco.